Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceli Lopes. Olá, Sara. Raquel. Hoje, segunda-feira, dia 17 de março de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o imposto de renda. A entrega do IR 2025 começa a partir de hoje. E veja o que já pode aparecer na declaração pré-preenchida. E o jornal nos informa que o modelo que garante entrar na fila de prioridade para receber a restituição será liberado de forma integral no dia 1º de abril. E outros destaques também relacionados a esse tema do imposto de renda: a Receita Federal divulga regras do Imposto de Renda 2025. Veja o que muda. Saiba também como baixar o programa para fazer a declaração e conheça as novidades. E a declaração de quem tem investimento no exterior também muda. E por último, como declarar imposto de renda 2025 sem erros para garantir a restituição. E agora vamos para um destaque sobre política. O Bolsonaro utiliza protesto por anistia para mandar recados em caso de prisão. O Tarcísio, que é o atual governador de São Paulo, defende candidatura do ex-chefe à presidência e faz ataques contra o Lula. Bancadas estaduais dão dribles no STF, fragmentam emendas e destinam apenas 20% a obras. Estudo indica tamanho da individualização da verba por parlamentares vetada pelo tribunal. E agora um destaque para a Petrobras. Acidentes com exploração de petróleo no mar do Brasil batem recorde em 2024, com 731 casos. O dado da ANP mostra que incidentes atingem maior cifra da série histórica, iniciada no ano de 2011. E aqui do lado também temos um destaque sobre o fundo do mar. Cientistas cartografam o leito marinho, mais desconhecido do que a Lua, e o projeto afirma ter conseguido elevar de 6% para 25% a parcela do solo oceano mapeada. E agora, da editoria internacional, guerra às drogas foi responsável por 75% da violência contra civis durante a gestão Rodrigo Duterte. Preso na semana passada, o ex-líder filipino nacionalizou métodos usados no sul do país. E a entrevista da segunda-feira do Folha de São Paulo: "Não sou um bom gestor, eu sou um criador", afirma o produtor do filme premiado Ainda Estou Aqui. Rodrigo Teixeira enfrenta processos no Brasil e nos Estados Unidos após contrair uma série de dívidas. E agora um destaque para as artes. Balé da cidade de São Paulo deixa de ter apenas uma artista negra em seu time e amplia a diversidade. A companhia do Teatro Municipal cria um novo concurso dedicado a pretas e indígenas. E mais outro destaque também agora para os Estados Unidos: o banimento de perfis após 6/1 foi origem do movimento da direita por liberdade de expressão. Após o ataque contra o Capitólio, milhares de contas foram suspensas, inclusive a do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora vamos falar aqui de um caso de violência de São Paulo que aconteceu lá em Cajamar, que teve uma repercussão nacional. A perícia sugere que o suspeito de matar Vitória perseguia a jovem desde o ano passado, afirma a TV. Maicon dos Santos, que está preso, mantinha imagens da adolescente de 17 anos em seu celular. E agora sobre o clima: São Paulo registrará pancadas de chuva ao longo da semana e a temperatura deve aumentar. Na capital, os termômetros podem chegar a marcar 30 graus Celsius na quinta-feira. Maior produtor de cogumelos do país, São Paulo cria regulamentação. Reportagem conta a história da produção do item no país e mostra como regulamentação pode ajudar o setor a receber mais aportes.
Folha testa chatbots de IA para resumir fatos, planejar viagem e outras tarefas. E agora, outro destaque, agora desta vez para o Folha Social Mais, com categorias ligadas à crise climática, Empreendedor Social abre inscrições de sua 21ª edição. E agora da editoria de Economia, vendas no varejo crescem 4% no começo do ano e China amplia aposta no estímulo ao consumo. Autoridades detalham o apoio ao mercado interno contra o impacto de tarifas americanas. E mais uma vez, um destaque aqui para a Petrobras. Pela primeira vez, Brasil exporta metade do petróleo produzido e Petrobras reforça a sua logística. E agora sobre a inflação, PIS e PASEP de março começa a ser pago nesta segunda-feira, dia 17. E veja calendário e quem recebe. O abono salarial de até um salário mínimo será liberado para nascidos no mês de fevereiro. E agora um destaque sobre os juros. As fintechs procuram soluções de crédito para pequenas empresas ignoradas pelos grandes bancos. De acordo com o Sebrae, sistema tradicional restringe o acesso de micro a empréstimos. E um destaque agora da Folha Invest. Em época de juros altos, aluguel de ações pode ser uma boa estratégia para quem vai investir na bolsa. Opção pouco conhecida, custódia remunerada, pode gerar renda passiva para quem aplica. E agora o destaque do equilíbrio do Folha de São Paulo. Entenda riscos do vício em medicamentos ansiolíticos e calmantes. Estudos destacam o papel dos pets na saúde de pacientes do sistema público no Brasil. E agora vamos para a editoria de cotidiano do jornal Folha de São Paulo. Ciclistas pedalam nus em São Paulo em um evento global para protestar por mais segurança no trânsito. E também temos aqui um outro destaque que, no caso, fala sobre a onda de violência que São Paulo tem sofrido aí nesses últimos tempos. Sequestradores afirmaram que aquele era o trabalho deles, diz vítima rendida em pet shop. E agora sobre educação, o MEC convida professores a divulgar métodos para bom ensino de matemática. E agora vamos para o destaque da editoria Mundo. O perfil da Casa Branca nas redes sociais remove a foto do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em galeria com os presidentes. O Trump destaca publicação que faz referência à máquina de assinaturas automáticas. E agora vamos para um destaque da América Latina. Evo Morales foge de acusações de tráfico humano e estupro de menor e planeja nova eleição. O ex-presidente quer voltar à política e fala em recuperar presidência na eleição de agosto. E agora no caderno de ciência, 4 planetas são descobertos ao redor da estrela chamada Barnard. A observação põe fim a décadas de especulação sobre a estrela solitária mais próxima do Sol. E agora também sobre esporte. João Fonseca vence o Challenger, que aconteceu nos Estados Unidos, e deve chegar ao top 60 do ranking mundial do tênis. O atleta já havia atingido melhor posição antes da vitória, depois de ganhar em Buenos Aires. E agora sobre o Campeonato Paulista. Corinthians ganha do Palmeiras no Allianz Parque na ida da decisão e leva vantagem para Itaquera. O gol do atacante Yuri Alberto define o placar. Oceli, quais são os destaques de hoje do jornal O Estado de São Paulo? Sara, o Estado de São Paulo, o Estadão, traz como manchete uma matéria no caderno de Economia e Negócios. E diz o seguinte: em vez de baixar a conta, a Itaipu banca obra em universidade. Diz o texto da manchete: a usina hidrelétrica de Itaipu vai bancar obras orçadas em 752 milhões
na Universidade Federal Latino-Americana, a UNILA, projetada por Oscar Niemeyer, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. A verba, de acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, poderia ser usada para cortar a tarifa de luz. Isso porque esses gastos da usina, chamados de outras despesas de exploração, incluem despesas socioambientais que não têm relação com a geração de energia, mas contribuem para deixar a conta mais cara. Esse tipo de repasse para universidades, no caso aí da UNILA, 752 milhões de reais, foi turbinado por Itaipu nos últimos anos, passando de 124,8 milhões de reais em 2018 para 893,7 milhões em 2023. Especialistas também criticam a falta de transparência desse tipo de despesa. O Ministério de Minas e Energia diz que a redução da tarifa de energia elétrica é prioridade da usina. Já o MEC, Ministério da Educação, e Itaipu afirmam que esse valor de 752 milhões, inclui custos de revisão dos mais de 3 mil projetos de Niemeyer. Ainda sobre o assunto, outra matéria correlata. A construção dessa universidade, lá em Foz do Iguaçu, está parada desde 2014. Aberto em 2010, o campus da UNILA nunca foi finalizado. A obra foi paralisada pelo consórcio Mendes Júnior, que alegou desequilíbrio financeiro. E agora, quem está bancando essa obra é a Itaipu, que é a hidrelétrica geradora de energia. Manifestação no Rio de Janeiro, ontem de manhã. O ex-presidente Bolsonaro faz ato esvaziado e diz que será problema preso ou morto. Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao lado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e ao lado do Ratinho Júnior, governador, o ex-presidente citou acordo pró-anistia para as pessoas, os réus que depredaram as sedes dos poderes em Brasília naquele dia 8 de janeiro de 2023. E ele citou um acordo com o Kassab, que é o presidente nacional do PSD. E segundo o monitor da USP, o ato de ontem em Copacabana reuniu 18 mil pessoas, a metade das pessoas que foram lá no ano passado. E o Estadão cita uma frase do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no seu discurso, lá no ato. Abre aspas. Qual razão para afastar Bolsonaro das urnas? É medo, ele mesmo responde, é medo de perder a eleição. Fecha aspas.
Na editoria de Mundo Internacional, a matéria chamada de capa no Estadão é sobre a repressão nos EUA. Donald Trump ignora juiz e usa uma lei de 1798 para deportar venezuelanos. Usada nas duas guerras mundiais, a lei permite deportação sumária de pessoas de países em guerra com os Estados Unidos. O Estadão traz uma entrevista hoje, exclusiva, com o economista Pedro Fernando Neri. Ele que está de volta ao Estadão, e o colunista aponta orçamento como uma origem das distorções no Brasil. E a frase tirada dessa entrevista é a seguinte, sobre os privilégios no serviço público brasileiro. Ele diz: penduricalhos são parte importante da desigualdade no país. E penduricalhos é um termo usado pela Folha de São Paulo e também do Estadão para se referir às vantagens que são dadas principalmente aos servidores do Poder Judiciário, e vantagem essas fora do teto salarial constitucional, que é o que ganha um ministro do STF. E esses penduricalhos passam dessa remuneração e para turbinar os salários de servidores do Poder Judiciário. Insegurança pública em São Paulo. Gangue do Rolex faz tocaia em shoppings e monitora redes sociais. Criminosos visam artigos de luxo que podem superar R$1 milhão. Desde 2021, ao menos 400 foram indiciados. A falta de destaque na capa do Estadão é sobre futebol. Corinthians fica a um empate de encerrar jejum de títulos. Com gol de Yuri Alberto, esse primeiro aqui que está mandando beijo para a galera. Após passe de Memphis, é esse outro aqui que vem logo em seguida na foto. O time venceu o Palmeiras por 1-0 ontem, em jogo morno no Allianz Parque, e só precisa agora de um empate em casa no próximo dia 27 para conquistar o Campeonato Paulista de Futebol. Ainda na área de esportes, tênis, o Fonseca vence nos Estados Unidos e leva o terceiro título do ano. O brasileiro precisou de 1 hora e 43 minutos para fechar a partida por 2-0 em cima de Kazaki e levar o terceiro título do ano. No caderno C2 de Cultura, o destaque é um musical, a volta de Wicked aos palcos. No Oriente Médio, o grupo terrorista Houthis, lá no Iêmen, prometem retaliação aos bombardeios americanos. Na Fórmula 1, o piloto brasileiro Bortoleto bate e deixa a prova de estreia dele na Fórmula 1 após 46 voltas. Outra matéria no caderno Economia e Negócios
é sobre a empresa do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, que muda de nome e o Maurício de Souza define a sucessão em seu estúdio. E agora, Sara Raquel, quais são as manchetes do jornal O Globo? Bom, Celi, hoje o jornal O Globo, da edição desta segunda-feira, nos traz no alto da capa um destaque da editoria de esportes, que, como nós já vimos, o João Fonseca estampou várias manchetes hoje. João Fonseca conquista Challenger, que aconteceu nos Estados Unidos, e avança no ranking da ATP. E como o próprio jornal pontua, uma estrela ascendente. E mais abaixo, outro destaque da editoria de esportes, Flamengo conquista seu 39º Carioca. O rubro-negro conquistou mais uma vez o campeonato carioca, após empatar com o Fluminense no segundo jogo da final. E como havia vencido o primeiro por 2-0, o time levou para a Gávea o troféu Zico, como foi batizada a taça deste ano. O Galinho foi a campo comemorar com a equipe e com Felipe Luiz, que conquistou o seu 3º título em 6 meses como técnico. E a manchete de hoje, em busca de sinal. Internet por satélite ocupa lacuna deixada pelas teles. Com 5G em falta no interior em áreas rurais, mercado liderado pela Starlink de Elon Musk já atende mais de 500 mil de usuários. Com a rede de 5G ainda limitada a cidades grandes e médias, a conexão via satélite se tornou a nova fronteira de expansão das telecomunicações no país. O potencial do mercado tem atraído gigantes internacionais dispostas a investir para oferecer acesso à internet estável e veloz no interior e em áreas remotas do Brasil. E no último ano, o total de assinantes cresceu 38%, superando 500 mil de usuários. E até o momento, 66 empresas já estão autorizadas a oferecer o serviço. As líderes hoje são a Starlink, do bilionário Elon Musk, com fatias de 58%, e a americana Hughes, com 30,4%. E outra chamada de capa agora é sobre política. Múcio retoma articulação por PEC, que coloca na reserva militares candidatos. O ministro se encontrou com Gleisi Hoffmann e líderes do governo para tentar aprovar a medida, que conta com o apoio dos comandantes militares ainda no primeiro semestre. E o jornal O Globo de hoje nos traz uma entrevista com Carlos Brandão, que é o governador do Maranhão. E ele disse o seguinte: deixamos de conversar quando ele foi para o STF. E no caso, o Carlos Brandão era aliado de Flávio Dino e detalhou em entrevista o afastamento do ministro e a aproximação de Sarney. E avalia que queda de popularidade do Lula é passageira. 13 estados fornecem dados incompletos ao SUS e fila de espera pode ser ainda maior. 10 capitais também preenchem incorretamente ferramenta do Ministério da Saúde sobre pacientes que aguardam atendimento. E para os especialistas, apagão de dados dificulta políticas públicas. E agora também temos um destaque do segundo caderno. Elis Regina ganha homenagens nos 80 anos de nascimento. A biografia ampliada, documentário e show celebram cantora gaúcha, que segue fazendo sucesso 43 anos após a sua morte. Casarões abandonados ameaçam cair no Rio de Janeiro. O mapeamento mostrou que há pelo menos 160 imóveis abandonados no centro, muitos deteriorados e prestes a desabar. E agora da editoria Mundo, Trump envia acusados de integrar gangues para El Salvador. Ordem que mandou centenas de venezuelanos para prisão estrangeira força limites das leis migratórias. IDEB irá avaliar escrita de alunos a partir do ano de 2029. Realizada a cada 2 anos para medir qualidade da educação, a avaliação terá questões discursivas e nova fórmula de cálculo.
E agora, da editoria de política, temos aqui esta imagem de Copacabana. Bolsonaro leva 18 mil a Copacabana, no Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou um ato em defesa de anistia para tentar mostrar força diante da aproximação do julgamento sobre golpe no STF, mas o público foi menor que nos últimos anos. E do lado também temos sobre o Vaticano. Papa melhora e vai à capela. O Vaticano divulgou imagens do Papa Francisco, que está internado há mais de um mês na capela do hospital. Ele aprovou um novo processo de reforma para a igreja. E agora, o Oceli com o Correio Brasiliense. Sara, no Correio Brasiliense, a manchete desta segunda-feira, dia 17 de março, é sobre um assunto específico lá do Distrito Federal. É sobre a violência em Brasília. Diz assim: governo do DF, Distrito Federal, planeja mudar o horário das distribuidoras de bebida alcoólica. Secretaria de Segurança Pública estuda limitar o funcionamento das revendedoras para conter a violência no Distrito Federal. Segundo o órgão, as administrações regionais têm autonomia para reger o assunto, mas a intenção é ter uma solução integrada. O Sindicato dos Trabalhadores da distribuidora de bebida avalia que a medida não reduzirá a criminalidade. Até fevereiro deste ano, 24% dos homicídios consumados e tentados ocorreram em áreas próximas a esses estabelecimentos. Na área de futebol, Flamengo, 39 vezes campeão carioca. Invicto a 29 jogos, o time da Gávea conquistou o título estadual contra o rival Fluminense. O triunfo teve um gostinho especial, já que o troféu deste ano de 2025 carrega o nome de Zico, maior ídolo da história do rubro-negro. Nem mesmo o 0-0 na partida diminuiu o brilho da festa, porque o Flamengo ganhou por número de pontos. E aqui na foto, aqui está o Zico, que é o homenageado do troféu, ele aqui de blazer e blusa azul, também apelidado de Galinho de Quintino, é o apelido do Zico. Ainda no futebol, o Inter vence o Grêmio e leva o campeonato gauchão. Depois de 8 anos, o Colorado conquistou a taça do Rio Grande do Sul, impedindo a manutenção da hegemonia do tricolor, que vem de 7 êxitos consecutivos. O tricolor, no caso aí, é o Grêmio. Esta foto em destaque é para uma matéria sobre o empreendedorismo de negros no Distrito Federal. E aqui nós temos, esta mais jovem é a turismóloga que mapeia em um guia 74 estabelecimentos do Distrito Federal conduzidos por empreendedores negros. O grupo de teatro Embaraça, do qual Tuane Araújo, essa jovem à esquerda, e Fernanda Jacó fazem parte, é indicado como referência em economia criativa. O título da matéria é Resistência tem nome e endereço. Na área de política, no Rio de Janeiro, bolsonaristas pressionam por anistia aos invasores das 3 sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.
os condenados. E aqui a foto é o Bolsonaro vestido de verde e amarelo, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, todo de azul. Também uma blusa da seleção brasileira. Ao lado dos filhos e de apoiadores como os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, questionou o momento da democracia. Mais uma vez, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi o principal alvo de ataques dos manifestantes neste ato ontem, lá no Rio de Janeiro, que reuniu 18 mil pessoas. Ainda sobre política, na série de reportagens que o Correio Brasiliense está trazendo sobre os 40 anos de redemocratização aqui no Brasil, 40 anos porque no dia 15 de março de 1985, tomou posse na presidência do Brasil o José Sarney, ele que foi eleito por um colégio de parlamentares do Congresso Nacional para ser o presidente depois de 21 anos de ditadura militar, quando os brasileiros não podiam eleger o seu presidente, votar para eleger o seu presidente. Então, marcando esta data, que foi sábado passado, dia 15 de março, o Correio está trazendo uma série de matérias sobre esse momento. E a matéria de hoje é dizendo assim: momento delicado da transição do regime militar para o regime democrático. O general Leônidas Pires, à época ministro do Exército, foi personagem importante nas articulações para José Sarney assumir a presidência depois da morte de Tancredo Neves. Tancredo Neves, de Minas Gerais, foi eleito presidente com José Sarney. Tancredo não tomou posse porque na véspera foi hospitalizado com diverticulite e um mês depois Tancredo morre e José Sarney se efetiva no comando da presidência do Brasil. Ainda sobre o assunto, o Correio traz uma entrevista com o coronel Rubens Pierrotti Júnior. Ele disse: os militares não foram punidos. O coronel afirma que leniência com envolvidos na ditadura de 1964 abriu caminho para nova tentativa de golpe. Na área econômica, Capital SA, mercado vê valorização de condomínios fechados com nova lei. Outra matéria, inadimplência das famílias cai pelo 8º mês seguido no Distrito Federal. Na área internacional, é chamada de capa esse incêndio numa boate lá em Macedônia. Pelo menos 59 pessoas morreram nessa tragédia na Macedônia do Norte. Principal suspeita é de que o uso de fogos de artifício tenha iniciado as chamas. Muito parecido com aquela tragédia, aquela boate lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Poluição afeta o cérebro das crianças. Pesquisas científicas mostram que poluentes atmosféricos e extremos de temperatura impactam o neurodesenvolvimento desde a fase intrauterina e podem comprometer a cognição e o aprendizado das crianças.
Sara, o que é que nós temos no jornal cearense O Povo? O jornal O Povo, no alto da capa desta edição de hoje, nos traz aqui um destaque do caderno Vida e Arte. Luta republicana no Nordeste é tema de documentário do O Povo Mais. E a manchete de hoje é sobre a pesquisa FIEC. O Ceará será segundo PIB do Norte e Nordeste com hidrogênio verde. Estudo feito pelo Observatório da Indústria da Federação FIEC mostra que o estado sairá de 13º para a 10ª maior economia do país e passará Pará e Pernambuco caso investimento do hub de H2V, que é popularmente conhecido por hidrogênio verde, se concretizem. E mais abaixo na capa de hoje, temos um destaque das páginas azuis. Inocêncio Uchoa e a história de defesa dos trabalhadores. E mais abaixo da editoria de esportes, Fla fica no 0-0 com o Flu e é bicampeão carioca e Inter leva o título gaúcho. E aqui também temos uma outra imagem em destaque que a legenda vai nos dizer o seguinte: o Bolsonaro em Copacabana. Em ato com público muito abaixo do esperado, o ex-presidente diz que será problema para o STF, abre aspas, preso ou morto, fecha aspas. E agora alguns destaques sobre economia. O governo marca prazos para a saída da Infraero de 10 aeroportos. E agora da editoria de política, aliados de Camilo Santana, Eumano e Evandro começam a formar novo bloco dentro do PT. E sobre cidades, Fortaleza registra aumento de 37% nos casos de doenças diarreicas. E agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Valor Econômico de hoje? No alto da capa do jornal Valor Econômico, nós temos 3 chamadas. A primeira sobre educação. Ensino precisa preparar os estudantes para a inserção no mercado de trabalho, diz Adriana Alvarenga, do Unicef. Asas 2054. Alexandre Birman e Roberto Jataí negociam o divórcio menos de 8 meses após o acordo que criou a Asas 2154. Agroindústria. O diretor-presidente do laticínio tirolês, que é o Marcel de Barros, diz que a empresa deve se tornar uma SA, uma sociedade anônima, ainda neste ano de 2025 e faturar com isso 2 bilhões de reais. A manchete do Valor Econômico é dizendo que a produtividade do trabalho fica estagnada no Brasil no ano passado, em 2024. Diz assim o texto da manchete: o comportamento da produtividade do trabalho mudou entre 2023 e 2024, embora a economia brasileira, no seu agregado, tenha crescido de forma similar nos 2 anos. Em 2024, a produtividade por hora efetivamente trabalhada variou apenas 0,1% ante a alta de 2,3% no ano anterior, quando subiu acima da média histórica do país. Os dados são do Observatório da Produtividade Regis Bonelli, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Para este ano de 2025, a perspectiva não é de avanço significativo na produtividade, que pode até cair, segundo pesquisadores do Observatório da Produtividade Regis Bonelli. Eles alertam que uma economia que cresce acima do seu potencial tem ganhos de produtividade e alimenta, repetindo a frase, eles alertam que uma economia
que cresce acima do seu potencial sem ganhos de produtividade, alimenta o processo inflacionário. A produtividade é calculada pela comparação do valor adicionado, variável próxima ao Produto Interno Bruto, o PIB, mas que exclui impostos e subsídios, com os indicadores do fator trabalho. Já as horas efetivamente trabalhadas podem incluir reduções por motivo de doença, feriado ou cortes de jornada, como os realizados em meio à crise de Covid-19, bem como aumentos por causa de picos de produção e compensação de horas não trabalhadas. Como resultado, o aumento da produtividade ajuda a combater a inflação e permite a redução dos juros. Abre aspas. Crescimento do PIB com produtividade crescendo não é inflacionário, mas se é um crescimento temporário, por mais que tenha um efeito benigno para a inflação, não é algo em que o Banco Central possa confiar para fazer políticas monetárias. Fecha aspas, diz Fernando Veloso, coordenador do Observatório, junto com Silvia Matos. Abre aspas de novo. Todo esse aumento veio basicamente de um ou dois trimestres no início de 2023 e parou. Não tem absolutamente nenhuma dinâmica de crescimento da produtividade desde o segundo trimestre de 2023. Fecha aspas, acrescentou o Fernando Veloso. Assim como em 2023, quem salvou a produtividade do Brasil no ano passado foi a agropecuária. Enquanto isso, a produtividade por hora efetiva da indústria caiu 0,5% em 2024 e a dos serviços ficou estagnada, após registrar uma alta de 2,1% e 0,5% em 2023 pela ordem. Valor Econômico traz uma matéria com o Rodrigo Nardoni, ele que é o vice-presidente de tecnologia da Bolsa de Valores, que agora chama B3, operadora da maior Bolsa de Valores da América Latina. A B3 está investindo para reforçar o que considera uma outra vocação: criar tecnologia. Hoje, dos 2,7 mil funcionários, 46% atuam na área de tecnologia. Abre aspas. Nossa ambição é ser uma plataforma que acelera o desempenho do mercado de capitais. Fecha aspas, diz o Rodrigo Nardoni. Acordo das emendas parlamentares entre Congresso, governo e STF é visto com ceticismo. As brechas deixadas pelo Congresso na resolução que regulamenta as emendas parlamentares ao orçamento, as quais podem turvar a identificação dos reais autores das indicações das emendas coletivas em relação ao acordo firmado entre os poderes sobre o tema, alimentaram o ceticismo de especialistas. O plano de trabalho também avança muito pouco sobre o volume desses recursos, que deve chegar a 50 bilhões de reais neste ano, consumindo mais de 20% da verba discricionária da União. O protagonismo dessas rubricas é considerado um risco para a eficiência do Estado e a qualidade da alocação dos gastos públicos, que correm o risco de se distanciarem das prioridades estabelecidas por meio de políticas públicas estruturantes. Abre aspas. Vejo como improvável uma redução deste volume de despesas ao longo do tempo. Fecha aspas,
diz o economista Jefferson Bittencourt, que é da Macroeconomia ASA, e também é ex-secretário do Tesouro Nacional. Guerra tarifária eleva prêmio da soja brasileira. Oferta de debêntures somam 10 bilhões de reais na semana. E por último, é uma matéria, uma entrevista que o Valor Econômico traz com a Ana Gabriela Lopes. Ela que é a diretora de marketing dessa empresa de iFood, que entrega de alimento, de comida via motoqueiro, essa entrega rápida. E ela diz assim: as redes sociais são o maior sinalizador do que está acontecendo. Eu chamo de o espaço dos alertas antecipados. A partir disso, conseguimos elaborar hipóteses, voltar para dentro da empresa, olhar os dados a fundo e testar cenários, novos hábitos de consumo, diz a Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, a coluna do Estadão nos traz um assunto sobre o imposto de renda. Às vésperas de o governo Lula enviar ao Congresso um projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, chamado Unafisco Nacional, aponta: para corrigir toda a inflação da tabela, a isenção deveria ser de R$ 5.211,51. E ainda sobre o mesmo assunto, a entidade cita uma defasagem acumulada na tabela do imposto desde o ano de 1996. E de acordo com esse estudo, a correção total da tabela incluiria 12,9 milhões de novos brasileiros na faixa de isenção. E no total, seriam 30,3 milhões de isentos no Brasil. Nas páginas dos editoriais do jornal Estado de São Paulo, temos o 6º aniversário do Inquérito Sem Fim. O inquérito das fake news chega a 6 anos sem que haja qualquer perspectiva de conclusão, o que autoriza a suspeita de que se tornou um instrumento de exercício arbitrário de poder. Outro texto também, uma promessa de campanha perigosa. Ao propor isenção de imposto de renda a quem ganha R$5.000, associada à taxação de quem recebe R$50.000, o governo Lula despreza risco de ampliar o desequilíbrio fiscal em um eventual próximo mandato. E agora vamos para a editoria de política. O Bolsonaro e Tarcísio defendem anistia em ato esvaizado e com ataques ao STF. Na primeira manifestação convocada pelo ex-presidente, após a denúncia de Gonê, ele anuncia acordo com Kassab e afirma que vai ser um problema preso ou morto. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: em um ato esvaziado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados defenderam ontem, na manifestação que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a aprovação da anistia para os responsáveis pelo ataque à sede dos 3 poderes em Brasília, em 8 de janeiro do ano de 2023. O ato registrou críticas, xingamentos e até uma ameaça ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, feita pelo pastor Silas Malafaia. E o presidente Lula não foi poupado de críticas em razão da carestia. E na primeira manifestação convocada por Bolsonaro, após a denúncia do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonê, que o atingiu, o ex-presidente afirmou, abre aspas, não derrotaram e nem derrotarão o bolsonarismo, fecha aspas. Ele criticou Moraes e Lula e defendeu a anistia aos acusados da tentativa de golpe, que qualificou como historinha. E voltou a sugerir que não perdeu a eleição de 2022 no voto. E pouco antes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que faz parte do Partido Republicanos, fez uma defesa enfática da anistia
e do perdão ao ex-presidente. E abre aspas, qual razão para afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição porque sabem que vão perder? Fecha aspas. E o governador também defendeu a anistia dos condenados e afirmou para a plateia de verde e amarelo que lotava só 3 quarteirões da orla de Copacabana. E abre aspas, quero ver quem vai ter coragem de se opor ao projeto da anistia, fecha aspas. Além de Bolsonaro, Tarcísio e Malafaia, deputados, senadores e governador do Rio, Cláudio Castro, e lideranças evangélicas discursaram também no ato. E a pauta principal de todos foi a defesa da anistia para os condenados pelo ataque às sedes dos 3 poderes. E a manifestação reuniu um público menor do que o apregoado por Bolsonaro. Ele dizia esperar 1 milhão de pessoas. E, além disso, os aliados também resgatam a ideia de tornar ex-presidente senador vitalício. E outra matéria também da editoria de política é uma entrevista com Carlos Portinho, que é o senador do partido PL do Rio de Janeiro. O mundo está em guerra e Brasil tem indústria de ponta. Para o senador, novo cenário geopolítico mundial traz oportunidades comerciais para a defesa do país. O ex-líder do governo Bolsonaro no Senado é autor da proposta que prevê vincular o orçamento da defesa a uma parcela do PIB. Agora vamos para a editoria internacional sobre a repressão americana. Donald Trump desafia ordem legal e deporta imigrantes com base em lei de 1798. A justiça havia mandado suspender deportações amparadas em legislação usada em tempos de guerra e, mesmo assim, 238 venezuelanos foram enviados para El Salvador. E sobre essa situação das deportações, a lei de 1798 só poderia ser usada em tempos de guerra, argumentam os especialistas. E nesta imagem nós podemos ver os venezuelanos deportados pelos Estados Unidos após chegada ao El Salvador. E agora sobre o clima extremo, incêndios, poeira e tornados deixam 35 pessoas mortas nos Estados Unidos. Sequência de desastres naturais afeta centro e sul do país, uma zona onde vivem mais de 100 milhões de pessoas. E o jornal O Estado de São Paulo nos traz também que o desafio do atual presidente, Donald Trump, será responder às emergências em meio aos cortes radicais do governo federal. Agora, outra matéria também, que é sobre o Oriente Médio. Houthis prometem retaliar ataques dos Estados Unidos que mataram mais de 30 pessoas no Iêmen. Milícia iemenita diz ter lançado 18 mísseis e um drone contra porta-aviões americano no Mar Vermelho. E o governo americano diz que matou líderes de milícia em bombardeios. Nessa imagem aqui a gente pode ver uma criança iemenita ferida em ataque recebendo atendimento em Saada. E agora, da editoria Metrópole, temos aqui uma matéria sobre a insegurança pública. Gangue do Rolex monitora vítimas na frente de shopping e restaurante. Os criminosos atuam em bairros como Jardim Paulistano e Pinheiros. E desde o ano de 2021, 400 foram indiciados em São Paulo por suspeita de ligação com roubo de itens que custam mais de R$1 milhão. E aqui, nesta matéria, o Estado de São Paulo nos traz que a Polícia de São Paulo diz que os bandidos vasculham as redes sociais atrás dos seus alvos. No caso, como se proteger? Conforme a Polícia de São Paulo, os ladrões de relógio escolhem as vítimas com base em sinais de riqueza, como veículos de luxo, roupas e calçados de grife, e também vasculham redes sociais, onde as pessoas tendem a ostentar esses bens através das publicações.
E aqui eles explicam como que acontecem essas abordagens. Elas ocorrem em áreas movimentadas e geralmente os ladrões usam motos furtadas e com placas adulteradas para ação e fuga rápidas. Muitas vezes o executor se disfarça de motoboy ou entregador e os celulares apreendidos com as quadrilhas mostram intensa troca de mensagens para preparar toda uma logística e executar esse roubo. E a polícia de São Paulo também orienta a nunca reagir a esses assaltos. E os policiais ouvidos pela reportagem do Estadão dão também as seguintes recomendações: não expor o item em redes sociais e evitar aparecer nelas usando o relógio, não usar o bem em festas e eventos com muita gente. Relógio caro deve ser usado com parcimônia em ocasiões especiais e evitar também transitar pelas ruas com objeto à mostra no pulso. E agora, da editoria ainda de Metrópole, sobre saúde. A perda de audição pode acelerar declínio cognitivo, indica estudo. Uma pesquisa publicada por brasileiros analisou dados de 805 pessoas durante 8 anos e corrobora trabalhos anteriores. E a principal hipótese é de que o cérebro depende muito da visão, audição e tato. E ao tirar um deles, a perda de estimulação cerebral. Aquecimento global traz riscos para satélites na órbita da Terra. A queima de combustível fóssil amplia a poluição na baixa atmosfera, reduzindo o espaço para esses equipamentos. E agora vamos para a editoria de esportes do jornal O Estado de São Paulo. Corinthians vence Palmeiras e pode ser campeão em casa até com empate. Com poucas oportunidades, o gol da vitória no Allianz Parque foi marcado por Yuri Alberto aos 12 minutos do segundo tempo. Segunda partida da decisão na Neoquímica Arena só vai ocorrer agora no dia 27. E agora sobre o campeonato carioca. Flamengo tem 2 gols anulados, mas é bicampeão. E agora do campeonato gaúcho, Inter empata e conquista o estadual após 8 anos. Fórmula 1, Norris vence na abertura da temporada. Bortoleto bate e sai após 46 voltas. João Fonseca vence nos Estados Unidos, leva 3º título do ano e deve ficar em 62º no ranking. E agora sobre ciência. Saturno ganha 100 novas luas em sua órbita. E os cientistas descobriram satélites formados há 100 milhões de anos, o que é considerado pouco na escala cósmica. E agora da editoria de Economia e Negócios do Estado de São Paulo, Itaipu troca redução de contas por gasto com obras de universidade. Ao custo de 752 milhões de reais, obra da Unila, paradas desde o ano de 2014, devem ser retomadas em abril. E para os especialistas, a verba deveria ser usada para cortar as tarifas. E como resposta, assim como o Estado de São Paulo nos traz, em destaque na matéria, o governo diz que redução das contas de luz é prioridade da usina e que há previsão de 2 bilhões de reais para cortes na tarifa. Redução de impostos não resolve a inflação de alimentos. É o artigo aqui de Cláudio Adilson Gonçalves. E outra agora matéria sobre o sistema elétrico. Mesmo com obras paradas desde 2014, a faculdade tem 4.000 alunos. A universidade atende alunos brasileiros e paraguaios. Retomada de construção ainda depende de conclusão de licitação. E ainda, penduricalhos são parte da desigualdade do país. O economista Pedro Fernando Neri, que volta a ser colunista do jornal O Estadão, diz que salários do judiciário têm baixa tributação.
E agora sobre negócios, o Maurício de Souza define sucessão de sua empresa com 4 novos diretores. A empresa, criada por desenhista no ano de 1959, muda de nome para MSP Studios e fará campanha para divulgar nova marca, e ele permanece como presidente do conselho. E nesta imagem, nós podemos ver Maurício de Souza no centro da imagem e sua nova diretoria, que da esquerda para a direita nós temos Fábio, o Marcos, Marina e Mauro. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo de hoje? Eu começo pelos editoriais do jornal O Globo. O primeiro assunto abordado no editorial: minerais críticos abrem caminho promissor ao Brasil. O país é rico nos minérios que estão no centro das negociações com a Ucrânia. Precisa saber aproveitá-los. Segundo assunto tratado no editorial do Globo: contratação pela CLT é alternativa para inchaço do setor público. É preciso regularizar os temporários, mas sem ampliar o contingente de estatutários, com todas as suas regalias. Páginas de política do jornal Globo desta segunda-feira, dia 17 de março. Projeto pessoal. Em ato, Bolsonaro busca mostrar força em torno de si e faz gesto a Kassab, que é o presidente nacional do PSD, para avançar com o projeto de lei da anistia aos depredadores do dia 8 de janeiro de 2023, que invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília, quebraram, rasgaram, depedraram, causaram maior prejuízo, e esse projeto de lei tramita na Câmara Federal e precisa de votos e precisa de apoio para tramitar, para ser analisado e votar. E aqui em cima do palanque, lá em Copacabana, estão no palco Bolsonaro ao lado dos governadores Mauro Mendes, ao fundo, Jorginho Melo, Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro. O ex-presidente defendeu o projeto de lei da anistia. Outra foto, agora uma foto aérea. Ato reuniu grupo menor que os de 2022 e do ano passado, de 2024. A manifestação reuniu 18.300 pessoas lá em Copacabana, calculam pesquisadores. E outra foto, aqui esse de amarelo com óculos é o pastor Silas Malafaia, ele que foi um dos coordenadores do ato. Esse aqui de azul é o Tarcísio de Freitas. E no prédio, atrás do palanque, estava uma frase: sem anistia. A foto diz: contraste. Faixa fixada em apartamento foi usada por opositores nas redes sociais. Dizendo assim, os opositores nas redes: o fotógrafo pegou o melhor ângulo, que em primeiro plano aqui o palco com o Bolsonaro e lá no fundo a frase sem anistia. O ministro Zé Múcio da Defesa atua para destravar a PEC dos militares. E que PEC é esta? PEC é proposta de emenda constitucional, proposta de emenda à Constituição. O ministro da Defesa
José Múcio intensifica negociações para fazer avançar no Congresso proposta que prevê a ida de oficiais que se candidatarem a algum cargo eletivo para a reserva imediatamente, ou continua na vida militar ou vai para a reserva. E aposta o Zé Múcio no apoio de Gleisi Hoffmann, que é a nova ministra das Relações Institucionais, para a pauta entrar no radar do governo Lula e começar a tramitar no Congresso Nacional. Múcio, aqui é uma foto do José Múcio em cerimônia no Planalto. Para aprovar essa proposta de emenda constitucional, o ministro conta com a boa relação com a deputada federal Gleisi Hoffmann, que faz gesto ao recebê-la em seu novo gabinete lá no Ministério das Relações Institucionais. Ministério que é responsável pela articulação política do governo com o Congresso, com os partidos, com os estados, com os municípios. STF retoma julgamento sobre a ADPF das favelas nesta semana. Votação suspensa no mês passado pelo relator, ministro Edson Fachin. Para desfazer rótulo de radical, a petista Gleisi Hoffmann acena aos partidos do Centrão e busca conversar com Fernando Haddad, de quem ela é crítica por conta da condução da agenda econômica. Primeira semana da petista na esplanada dos ministérios, que ela deixou a Câmara Federal e agora é a responsável pela articulação política do governo. Ela teve reuniões em série, jantar com líderes partidários e a ida dela ao Ministério da Fazenda para aparar arestas com o ministro, também petista, Fernando Haddad. E nesta foto, aproximação. Gleisi e Haddad em cerimônia no Planalto. Ministros discutiram pauta econômica em primeira reunião entre os dois. A Gleisi já entra sem um estigma de desgaste e, sem dúvidas, terá uma relação melhor com Hugo Mota, presidente da Câmara, e com Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Esta frase é do senador Humberto Costa, que, com a saída de Gleisi Hoffmann da presidência nacional do PT, o Humberto Costa, que é aqui do PT de Pernambuco, assumiu o comando do partido nacionalmente, de maneira temporária, interina, porque agora, no mês de julho, agosto, o PT vai se reunir para eleger o novo presidente do partido nacional. O Jornal Globo traz uma entrevista aqui exclusiva com o governador do Maranhão, é o Carlos Brandão. Diz assim: o chefe do executivo maranhense afirma que está afastado, mas não rompido com o ministro de quem ele foi vice, quando Flávio Dino era o governador do Maranhão. Hoje o Flávio Dino, depois de ser governador do Maranhão, foi para o ministério, ele é senador da República, era, aliás. Depois ele ser governador, se elegeu senador da República, depois pediu licença do Senado, foi para o Ministério da Justiça e depois foi nomeado por Lula e com o aval do Senado, que ele foi sabatinado no Senado e o Senado aprovou, ele se tornou ministro do STF. Pois o Carlos Brandão diz que não está rompido
com Flávio Dino e nessa entrevista ele vê uma queda passageira na avaliação de Lula no Nordeste e defende o diálogo do governo com o agronegócio e também com os evangélicos. Ele diz assim, a frase que é a manchete da entrevista do Carlos Brandão ao jornal o Globo: me distanciei do Dino. Depois de governar, é preciso esquecer que foi governador. O senhor, a primeira pergunta, o senhor foi vice-governador do hoje ministro Flávio Dino do STF, por 2 mandatos no Maranhão, mas depois se distanciaram. Por quê? Aí ele responde, o Carlos Brandão: deixamos de conversar quando ele foi para o Supremo. Há um grupo mais próximo a ele, 4 ou 5 deputados, que se distanciaram um pouco do governo do Maranhão. Há alguma insatisfação por espaço e acaba envolvendo o próprio ministro. Acho que, depois de governar, é preciso esquecer que foi governador. Quando tem muita interferência, começa a ter problema. Estamos politicamente afastados, mas não rompidos, disse Carlos Brandão sobre Flávio Dino. Agora, editoria de Brasil Nacional. Depois de sequestrado, o presidente do Partido Verde na Bahia é libertado. Ele havia sido levado na sexta-feira de dentro da sede da sigla em Salvador, mas foi libertado. Futuro da avaliação. Em 4 anos, IDEB deve passar a considerar a escrita de alunos e mudar fórmula de cálculo. E a escrita aí é a caligrafia. Uns escrevem em letra chamada cursiva e tem muita gente que escreve em letra bastão, que é aquela de caixa alta. Todas as palavras maiúsculas. Aí depende de cada aluno, pois o IDEB vai passar a considerar daqui a 4 anos, em 2029, também vai observar a caligrafia dos estudantes, a escrita. Mudança de guarda para a polícia em São Paulo vira alvo de ação na justiça. A alteração defendida pelo prefeito Ricardo Nunes é criticada pelo Ministério Público, que argumenta que a nova nomenclatura não se aplica ao órgão, a Guarda Civil Municipal. Casos semelhantes se espalham pelo Estado. Também outros municípios criando a sua guarda policial. Depois que o Supremo deu uma decisão concordando com esta mudança. Na página de saúde, a matéria é dizendo que está havendo um apagão de dados da fila do SUS, da fila do Sistema Único de Saúde, a fila por cirurgia, por exame, de radiografia do atendimento. Metade dos estados brasileiros e 10 capitais deixam de informar o tempo de consultas e de cirurgias que estão na fila. Cerca de 5,7 milhões de pessoas estavam esperando uma consulta do SUS e outras 600 mil aguardavam a cirurgia em janeiro deste ano, segundo dados do Sistema Nacional de Regulação, que é do governo federal
para gerir o acesso à rede pública de saúde do país. Esses números, porém, podem ser muito maiores. Embora a ferramenta, o software, seja a única usada pelo Ministério da Saúde para controlar quem entra e quem sai das filas de atendimento. As informações são incompletas, conforme admite a própria pasta do Ministério da Saúde. Especialistas afirmam que o apagão de dados dificulta a criação de políticas públicas nacionais. As informações que abastecem o sistema são enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, mas elas não são obrigadas a utilizar a ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Saúde. O resultado é que 13 das 27 unidades da Federação dos Estados não preenchem ou preenchem de forma parcial os dados nas filas de atendimento. Além disso, 10 capitais, incluindo São Paulo e Belo Horizonte, têm sistemas próprios que estão integrados ao federal, mas não alimentam os dados no software do governo federal. E, portanto, causa aí esta discrepância nos números oficiais das filas que hoje estão no SUS. Editoria de Economia do jornal o Globo, telecomunicações. A disputa vem do espaço. Com 5G limitado, conexão via satélite, já tem mais de 500 mil de usuários no país. O governo quer antecipar metas de universalização da 5ª geração, que é o 5G, internet 5G. Mesmo no vermelho, novos índices são mão na roda. Dos 7 lançados pela AB3, a Bolsa de Valores, em 2024, só um está no azul. Mas, para especialistas, o que importa são as informações que eles trazem. Isso na área de investimentos. A companhia aérea Voepaz usava peças de aviões sucateados em manutenção. O mecânico disse ontem ao programa Fantástico da Rede Globo que a empresa fazia procedimento de modo irregular. Ia lá no cemitério de aviões velhos e ficava tirando peça dos aviões velhos para colocar nas aeronaves. Aí, ano passado, houve aquele acidente, lá no interior de São Paulo, morreram 63 pessoas de uma vez. Aí, só agora, semana passada, que a ANAC veio proibir a Voepaz de voar no Brasil, depois da tragédia. É aquela história, só fecha a porta depois de roubado. São Paulo, casario abandonado, má conservação de imóveis causa riscos constantes. No centro, cracolândias se espalham por áreas da Zona Norte, no Rio de Janeiro. No Maracanã, em Benfica e na Mangueira, moradores relatam rotina de medo em meio à desordem urbana. Polícia diz que faz patrulhamento ostensivo e que problema envolve múltiplas esferas de responsabilidade. Eita, aqui as fotos feitas pelo Globo, olha, Comando Vermelho. Usuários de crack vivem em barracas improvisadas com tapumes e plásticos junto ao muro do metrô
da Rua Visconde de Niterói, na Mangueira. Outra foto, cenário desolador. Homens ocupam calçada junto a restos de mobília, lixo, na Rua Couto de Magalhães, no Benfica. Isso lá é a tragédia da droga, do crack pelas ruas do país e aqui, nesta matéria, pelas ruas do Rio de Janeiro. Ministério Público arquiva inquérito sobre crime ambiental em obra do INPA. O órgão não constatou irregularidades no projeto e investigará se houve difamação e calúnia em denúncia contra o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, INPA. E a obra, ela fica no Horto, na zona sul do Rio de Janeiro. No caderno Mundo, editoria de Mundo Internacional, a primeira matéria é dizendo que, perguntando, ordem ignorada? Trump deporta centenas de venezuelanos, apesar de juiz suspender a lei do inimigo estrangeiro. Legenda da foto. Supostos membros da organização criminosa TRIM de Aragua chegam ao centro prisional em El Salvador. O país receberá 6 milhões de dólares por ano para prender quase 300 deportados dos Estados Unidos. Há um grupo terrorista lá do Iêmen, chamado de Houthis, eles prometem retaliação a ataques dos Estados Unidos no Iêmen. O último ataque mataram 31 pessoas. Elon Musk lidera a tomada radical da burocracia dos Estados Unidos. Com carta branca do presidente Donald Trump, equipe de bilionário da área digital pressiona via e-mail demissão de servidores e mapeia fluxo de dinheiro para definir cortes de gastos. Até agora, seus funcionários tentaram acessar 7 bancos de dados sensíveis do governo. O Vaticano divulga a primeira imagem do Papa Francisco desde a internação. No hospital, o pontífice aprova um processo de reforma de 3 anos da Igreja Católica Apostólica Romana. E a foto do Papa é ele de perfil, trajado de batina e em frente ao altar da capela do hospital. Na área de esportes, futebol, campeão com sobras. O Flamengo confirma vantagem com empate e conquista título carioca. Felipe Luiz planeja mais títulos pelo Flamengo. Com 3 conquistas e apenas uma derrota em 6 meses de carreira profissional, o treinador minimiza estatísticas e afirma que o grupo quer mais taças e que foco, a partir de agora, é derrotar o Internacional na estreia do Campeonato Brasileirão. Mano Menezes lamenta a perda do título e projeta elenco para o brasileiro. Ele disse: precisávamos nos superar muito, fazer jogos perfeitos, analisou o treinador técnico do Fluminense. No tênis, o João Fonseca vence em Phoenix e sobe no ranking. O brasileiro derruba Kazaki, o Alexander Bublik, e chega ao 3º título de sua carreira. Inter
derruba a hegemonia e Corinthians sai na frente. Com golaço de Valência, o Colorado volta a ser campeão gaúcho depois de 9 anos. E aqui o Jornal Globo traz um pôster do campeão carioca de 2025, o Flamengo, um pôster de página inteira para quem quiser guardar de lembrança. E na capa do caderno, do segundo caderno do Globo, que é o caderno de cultura, é essa foto da grande artista Elis Regina. E esta foto ela é aqui de cabeça para baixo. A estrela brilha. Nos 80 anos de nascimento de Elis Regina, cantora tem biografia ampliada, documentário, show em sua homenagem e outros projetos para marcar a data. Se fosse viva, Elis Regina estaria completando 80 anos de idade. E uma frase aqui diz o filho dela, João Marcelo: se tiver música em spray, vamos lançar, diz o filho da Elis Regina. São as águas do Extreme. E a outra matéria, falando de cantor, é que o Gilberto Gil iniciou nesse final de semana lá em Salvador sua turnê de despedida. Ele vai passar por várias cidades, várias capitais brasileiras. E diz assim: vigor e alegria marcam um turnê de despedida. No primeiro de uma série de shows este ano, Gilberto Gil revisita seu repertório na terra natal, Salvador, faz homenagem à filha, Preta Gil, e tem companhia de Russo, Passapulso e Margarete Menezes. O show, que dura 2 horas e 20 minutos, abriu sábado em Salvador a turnê de despedida de Gilberto Gil. O nome dessa turnê, desse show, é Tempo Rei. E agora, Sara Raquel, quais são as matérias nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense? Bom, Celi, hoje, nas páginas internas do Correio, na editoria de política, temos a seguinte matéria: o general da transição, General Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército à época, é visto como personagem que sinalizou a saída pela Constituição em vigor para a indecisão sobre quem assumiria o governo no lugar de Tancredo Neves. E nesta imagem nós podemos ver com a seguinte legenda: General Leônidas, durante encontro com o presidente José Sarney, o militar integrava o primeiro time escolhido por Tancredo Neves. E ainda sobre política, o eco do machismo no poder. Mulheres ainda enfrentam misoginia na política e também no judiciário. São ataques verbais, ameaças, tentativas de silenciamento e falta de oportunidades. Estas são algumas das situações vividas pelas mulheres no dia a dia. E uma resolução do CNJ implementa ações afirmativas. É que na imagem temos a Maria do Rosário e ela atribui o crescimento de mulheres nas câmaras municipais à cota de 30% de candidaturas femininas nas eleições. E a Michele Fernandes, que é uma pesquisadora da Universidade de Brasília, ela disse o seguinte em entrevista: sabemos que os direitos das mulheres têm mais possibilidade de serem defendidos quando temos mulheres em postos de liderança na política de forma geral, mas isso não basta. A mulher precisa ter alinhamento com esses direitos. E ainda, pressão pelo PL da anistia.
o ex-presidente Jair Bolsonaro reúne aliados na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e critica a denúncia criminal apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Que golpe foi esse que eu tenho que provar que eu não dei? E agora da Editoria Brasil, novo alerta de chuvas. INMET emite sinal amarelo de riscos de tempestades na semana em 14 estados e também no Distrito Federal. E agora sobre um assunto envolvendo violência. O presidente do PV na Bahia é libertado por sequestradores. A Polícia Civil da Bahia informou ontem que o presidente do Partido Verde da Bahia, Ivanilson Gomes, foi libertado por sequestradores na noite de sábado, após quase 36 horas sob domínio dos criminosos. E no caso, segundo a nota, ele se encontra em segurança. E até agora um suspeito foi preso e a polícia busca o restante do bando responsável. E agora da Editoria de Economia, o Banco Central deve manter ciclo de alta de juros. Apesar da desaceleração no fim do ano de 2024, analistas reconhecem que riscos fiscais ainda não deixarão a Selic começar a cair. E o Correio Brasiliense de hoje também traz aqui uma matéria sobre saúde mental no trabalho. Número de afastamentos por transtornos mentais é recorde em 2024 e as pessoas de baixa renda são as mais atingidas. E no tópico, nesta mesma matéria sobre estigmas, a psicóloga entrevistada, a Aline Sampaio, disse que reconhece que as pessoas de baixa renda são as mais afetadas diretamente pelo estigma da saúde mental. Ela destaca a meritocracia como fator que define que os pobres se mantêm nessa classe social pela falta de esforço, além de julgar existir uma cultura aporofóbica, aversão aos pobres, eugenista e higienista, forçando as pessoas a se encaixarem em padrões pré-concebidas. E agora, da Editoria Mundo, incêndio em boate mata ao menos 59 pessoas. E esse caso aconteceu lá em Macedônia do Norte. Informações iniciais indicam uma série de problemas no local onde acontecia um show de hip hop. A principal suspeita é que fogos de artifício tenham dado origem às chamas, relembrando tragédia no Brasil, que, como o próprio jornalista Oceli comentou, muito parecido com o caso da boate Kiss. E ainda da Editoria Mundo, sobre a Igreja Católica, o Papa aparece em foto durante a internação. E aqui nós podemos ver a primeira imagem, enquanto o pontífice rezava na capela. E paralelo a esse momento, os fiéis que estavam em frente ao hospital dançaram tango. E agora da Editoria de Cidades, SSP quer alterar horários de distribuidoras de bebidas. Um estudo indica que 24% dos homicídios consumados e tentados em todo o Distrito Federal até fevereiro do ano de 2025 ocorreram próximos a esses estabelecimentos. E os moradores reclamam de violência, som alto e discussões pelo consumo da bebida na madrugada. E agora sobre esportes. Taça incontestável. Flamengo controla o Fluminense e aproveita a vantagem construída no jogo da ida para conquistar o Rio de Janeiro pela 39ª vez. E no caso, o troféu veio com bons jogos contra os rivais estaduais e deixa ótimas perspectivas para 2025, repleto de competições. Bom, Oceli, quais são os destaques nas páginas internas do jornal cearense O Povo? Nós temos no jornal O Povo, na editoria de Farol, essa matéria internacional, que rebeldes lá do Iêmen, é o grupo chamado Houthis, ameaçam responder após os bombardeios americanos. E nessa ação foram mortos 31 pessoas. A empresa Meta, que é a dona do Facebook, inicia testes com notas da comunidade. Papa Francisco aparece em foto, é a primeira foto dele após a internação. Ele aqui
sentado, paramentado e participando de missa na capela do apartamento lá do hospital onde ele está hospitalizado em Roma. É a primeira aparição do pontífice desde a hospitalização. As páginas azuis de hoje do Jornal O Povo, toda segunda-feira, o Jornal O Povo traz uma entrevista exclusiva, como também a Folha de São Paulo, lá é chamada Entrevista da Segunda. E no Jornal O Povo é Páginas Azuis. E nas páginas azuis, o personagem entrevistado de hoje é o advogado Inocêncio Uchoa. E o Inocêncio Uchoa, foi até homenageado semana passada pela Câmara Municipal de Fortaleza. Ele é chamado aqui o defensor dos trabalhadores. Memória: líder estudantil, trotskista, quer dizer, seguidor de Trotsky, que é um pensador russo, e preso na ditadura militar. Ele é anistiado político, deve ganhar uma pensão por conta disso. Advogado e juiz do trabalho. Inocêncio Uchoa foi protagonista de momentos decisivos da política e da justiça no Ceará, ao longo de mais de meio século. Ele conta essa história nessa entrevista, e é uma entrevista feita pelo jornalista Érico Firmo, e as fotos é do Fábio Lima, o repórter fotográfico do jornal O Povo. Na reportagem de hoje, que é a manchete do jornal, é sobre uma pesquisa feita pela FIEC, que é a grande incentivadora e defensora da aplicação do hidrogênio verde no Ceará. Diz assim: Ceará será o segundo PIB do Norte e Nordeste com investimentos em hub do hidrogênio verde. No ano decisivo para a instalação dos empreendimentos no complexo do Porto do Pecém, estudo feito pela FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, esse estudo demonstra o peso que o projeto traz para a economia cearense. Mas como está na capa do jornal, na chamada, é caso se concretize, isso tudo ainda é em planejamento, em prognóstico. Caso se confirme os memorandos já assinados, aí é que o Ceará poderá ser o segundo PIB do Norte e Nordeste. Quer dizer, tem um se bem grandão, um se é uma condição para que aconteça. Caso isso aconteça, ele poderá ter o segundo PIB do Norte e Nordeste. Essa é a aposta dos empresários que hoje dirigem a FIEC e também dos governantes do estado do Ceará. Na área de política, a primeira matéria é sobre o ato ontem lá em Copacabana, puxado pelo Bolsonaro, dizendo assim: em ato, Bolsonaro diz que será problema para o STF ele preso ou ele morto. A principal pauta do evento foi o pedido de anistia para os desordeiros que invadiram no dia 8 de janeiro de 2023, quebraram tudo, destruíram aquelas poltronas, aquele plenário do STF, rasgaram as obras de arte, fizeram aquilo uma desordem, pois eles estão pedindo que aquele pessoal passe a mão na cabeça deles, eles sejam soltos, não respondam mais nada. É a defesa que um projeto de lei nesse sentido está tramitando na Câmara Federal. Mas a manifestação de ontem também foi usada, segundo aqui o jornal O Povo, para atacar
os adversários. Daqui a foto da Praia de Copacabana. Vista aérea de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro durante o comício ontem em Copacabana. 18 mil é o público estimado pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. A Polícia Militar do Rio de Janeiro estimou em 400 mil. Organizadores previam levar 1 milhão de pessoas para o ato de ontem. Com esta matéria sobre política nas páginas internas do jornal O Povo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira, dia 17 de março, agradecendo imensamente a sua audiência, a sua honrosa audiência, né? Convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência e até a próxima oportunidade.